Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Profenem. No vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho sobre literatura, iniciando o conteúdo de literatura. E nessa aula nós falaremos especificamente, nessa aula introdutória, sobre gêneros literários, né? De que forma nós podemos classificar os diversos tipos de literatura, né, que nós que nós conhecemos, ok? Bom, antes, como de costume, peço para que você ajude a divulgar o vídeo, tá? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Se preferir, nós temos esse conteúdo também disponível em podcast. Siga a gente nas demais redes sociais, ok? Bom, dito isso, chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá começar a nossa temática de hoje, literatura abordando gêneros literários. Bom, antes da gente começar a falar de gêneros literários, cabe a gente destacar, entender o que é literatura, né? Como é que nós podemos definir a literatura, né? Geralmente, quando você lê um conto, um romance, você está lendo uma história de ficção, né? Esses textos, eles são exemplos de textos de ficção, ou seja, elas são realidades criadas. Então, o romance, um conto, se caracterizam por serem histórias de ficção, já que as realidades contidas nessas obras, elas são realidades criadas. Então, desse modo, o escritor ele inventa mundos ficcionais, né, que podem ou não assemelhar-se ao mundo real, mas não são esse mundo real, beleza? Então isso aí é o que caracteriza aí a literatura, ok? No poema ocorre algo semelhante, né? O poeta ele não se prende à realidade ao escrevê-lo. A poesia é a expressão do que está no íntimo, no interior do poeta. Ninguém pode garantir que um dado poema haja referência a um fato concreto. Então, na literatura, criam-se mundos ficcionais. O texto literário ele não reproduz nem relata a realidade. Além disso, o que caracteriza o texto literário é o cuidado especial com a língua. Para a literatura importa não apenas o que se diz, mas também como se diz. Há diferentes maneiras aí de se estudar literatura, por autor, por épocas, por temas, comparando obras de diferentes autores, relacionando-a com outras expressões artísticas e por aí vai. Então, de que forma nós podemos definir a literatura? A literatura é formada, né, composta, o que caracteriza a literatura é a existência, né, é a presença de textos que tratam de mundos ficcionais, ou seja, de mundos que não existem, que não são desse mundo real. Eles pressupõem, eles colocam aí realidades criadas aí, ok? Então esse é o objetivo aí, é o que caracteriza a literatura. Bom, e aí nós chegamos aos gêneros literários, né? Entre os diversos gêneros textuais existentes, né, os inúmeros gêneros textuais existentes, estão aqueles que têm finalidades artísticas ou estéticas. Esses são os chamados gêneros literários. Então, os gêneros literários, né, diferente dos gêneros não literários, têm finalidades artísticas ou estéticas. Tá? Esses gêneros eles são muitos e bastante variados. Estudiosos da literatura
vem tentando aí, ao longo dos séculos, classificar esses gêneros, agrupando por semelhança. Dois dos mais antigos e conhecidos pensadores que se propuseram a classificar os gêneros literários foram Platão e Aristóteles, os dois grandes filósofos da Grécia Antiga. Então, embora muitas outras classificações tenham sido elaboradas posteriormente, até hoje é comum a utilização da classificação proposta por esses dois estudiosos gregos. Segundo eles, os gêneros literários podem ser agrupados em três: o chamado gênero épico ou narrativo, o chamado gênero dramático e o chamado gênero lírico. Vamos conhecer cada um dos três agora. Bom, o gênero épico ou narrativo, ele se caracteriza por apresentar um enredo, ou seja, uma situação de desequilíbrio, um clímax, um final. Um narrador conta a história de personagens. É comum em obras narrativas a existência de diálogos. A esse gênero pertence a epopeia, a lenda, a novela, o romance, o conto. Então, o que caracteriza o gênero épico ou narrativo é a presença de narrativas, ou seja, um narrador contando a história de personagens, né, desenrolando os acontecimentos de acordo com uma sequência cronológica. E aqui do lado direito nós temos um exemplo de um texto literário que faz parte aí do gênero épico ou narrativo. Trata-se de um pequeno conto de autoria de Dalton Trevisan, né, que nos diz: comprei um carro velho, atraso as prestações, o dono toma de volta. Monto uma banquinha, o negócio não dá certo. Sabe o que é um cobrador de vermelho sentado à tua porta? Passo ponto com prejuízo e vou à luta por um emprego. Preencho 1000 fichas, a resposta é uma só. Ganhava bem, não posso ter o salário reduzido. Domingo no parque, 2 pivetões me assaltam. Fico sem o tênis, o relógio, o boné do meu time, eterno perdedor. Então, nesse conto aqui, a gente percebe uma sequência cronológica de fatos que o narrador nos apresenta, né? Então, essa sequência, essa narrativa, essa enumeração de fatos caracteriza o chamado gênero épico ou narrativo, no qual pertence o conto, né, que é o gênero, é o tipo de texto literário aqui no exemplo, mas também a epopeia, né? Por exemplo, os Lusíadas de Luís de Camões é uma epopeia que faz parte do gênero épico ou narrativo, uma lenda, né, uma novela, um romance, todos esses estilos literários, né, todos esses gêneros pertencem aí, ou melhor, todos esses tipos literários pertencem aí ao gênero épico ou narrativo, ok? Bom, o segundo gênero é o chamado gênero dramático, né? O gênero dramático, ele se caracteriza por apresentar textos escritos em forma de diálogo ou de monólogo. São textos que se destinam a ser representados em um palco por atores que encarnam personagens. No gênero dramático, há também uma história, mas ela não é contada por um narrador. Ela é representada no palco. Qualquer peça de teatro faz parte do gênero dramático. É possível também classificar nessa categoria os roteiros de filmes e telenovelas. Então, o gênero dramático é um texto escrito de forma de diálogo, no qual a história vai ser interpretada nos palcos por atores que encarnam os personagens aí do texto, ok? E aqui do lado direito nós temos um exemplo, né, de um texto do gênero dramático. Nós destacamos aqui um trecho do diálogo do Alto da Compadecida, né, do autor Ariano Suassuna. Esse texto foi escrito para ser representado no teatro e depois vai ser adaptado para uma série de televisão, né? E aqui nós podemos perceber a característica. E aqui ele começa com os diálogos. João Grilo para o cangaceiro. Mas me diga uma coisa, havia necessidade de você me matar? Aí o cangaceiro. E você não me matou?
E aí o João Grilo responde: pois é por isso mesmo que eu reclamei. Você já estava desgraçado. Podia ter me deixado em paz. E aí no diálogo entra um outro personagem que é o Severino. Eu, por mim, agora que já morri, estou achando até bom. Pelo menos estou descansando daquelas correrias. Quem deve estar achando ruim é o bispo. E aí o bispo também surge na história, no diálogo. Eu, por quê? Eu estou até me dando bem. E aí o João Grilo interpela. Estão todos muito calmos porque ainda não repararam naquele freguês que está ali, na sombra, esperando que nós acordemos. Tá? Então, o que caracteriza o gênero dramático é o texto que é escrito em forma de diálogo ou de monólogo destinado, né, no qual que apresenta uma história a ser apresentada em um palco por atores que representam os personagens desse texto. Então, a esse gênero pertence qualquer peça de teatro, assim também como os filmes, né, que vemos no cinema, e as telenovelas que nós vemos na televisão. Ok? Bom, o terceiro gênero literário aí é o chamado gênero lírico, que compreende textos em que um eu lírico expõe sentimentos e emoções. Né? O eu poético concentra-se em sua realidade interior, em seus sentimentos e procura expressá-los em versos na forma de poemas. Descrições e narrações, quando ocorrem nesse gênero, funcionam como pretexto para o eu lírico falar de si mesmo. Então, o que caracteriza o gênero lírico é o texto, né, escrito em forma de poema, no qual o poeta ele expõe seus sentimentos, né? Ele expõe a sua realidade interior. Né? Ele busca apresentar aí o texto de uma forma subjetiva, de acordo com as suas emoções, com os seus sentimentos. Okay? Então, isso é a característica aí do gênero lírico, que apresenta aí textos conhecidos como poemas, que são escritos em versos. Né? E esse gênero é chamado de lírico porque na Grécia Antiga as poesias eram compostas para serem cantadas, né, ao som de instrumentos musicais, dentre os quais se destacava a lira. Né? Por isso que é gênero lírico. Okay? E aqui do nosso lado direito nós temos aqui um exemplo de um poema que pertence, né, que é classificado como gênero lírico. É o poema O Mundo é Grande, de autoria de Carlos Drummond de Andrade, no qual nós podemos recitar: o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Ok? Então, essa é uma característica do gênero lírico. Né? Apresenta textos chamados de poemas, né, escritos em versos, okay? No qual o eu lírico, ou seja, o poeta, concentra-se na sua realidade interior, expressando através desses versos seus sentimentos, suas emoções. Ok? Então é dessa forma aí que nós podemos classificar aí esses três gêneros literários. Bom, gente, cabe a gente destacar aqui dois fatos. Né? O primeiro é que nenhuma obra é melhor ou pior que outra, por pertencer a certo gênero e não a outro. Okay? Então, cada gênero ele tem as suas peculiaridades, tem as suas riquezas. Okay? Então, nenhum gênero é melhor do que o outro. O segundo fator a destacar é que nenhuma obra literária pertence inteira e absolutamente a um único gênero. Uma epopeia, por exemplo, que se enquadra no gênero narrativo, pode apresentar trechos líricos, típicos da poesia. Um poema lírico pode apresentar, por sua vez, passagens narrativas. Então, gente, a classificação que nós fizemos anteriormente, em gênero épico, em gênero dramático e gênero lírico, é uma classificação mais didática, né, para facilitar aí o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Porque, na realidade, né, os poemas, né, não só os poemas, né, mas os textos literários, eles tendem a traçar pontes, né, entre os vários gêneros. Então, por exemplo, numa epopeia, que se enquadraria no gênero narrativo, você pode encontrar trechos líricos, né, que são típicos da poesia.
Isso ocorre, por exemplo, na epopeia de Luís de Camões, Os Lusíadas, né, no qual você encontra vários trechos líricos nessa obra. Da mesma forma, o poema lírico ele pode apresentar passagens narrativas, né, para expressar aí para o poeta expressar seu eu lírico, né, seus sentimentos, suas emoções. Tá? Então, essa classificação ela é um pouco arbitrária, mas nós utilizamos aí para uma questão mais didática, para facilitar o entendimento e o aprendizado dos textos literários. Mas, na prática, essa classificação não é tão rígida, né? Não é tão fácil você colocar esses textos em caixinhas, né? Então, o texto literário ele pode transitar por vários gêneros aí, o que pode aí, como eu direi, pode tornar essa classificação que nós acabamos de fazer, né, meio que complicada, ok? Bom, gente, com isso nós encerramos aí essa temática de gêneros literários. Bom, pessoal, é isso aí. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe o vídeo, deixe seu like aqui embaixo se estiver assistindo pelo YouTube, não custa nada, ok? Siga a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal, ouça nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, ok? Ajude o Profenem a dar aquele up aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.